o seguinte, para quem chegou agora, algumas já fizeram comigo um encontro pessoal, lá o primeiro encontro. Eu não dou aula de TCC, eu não vou passar nenhuma apresentação para você. O que a gente trabalha nesses encontros? É um encontro mensal. Então, nesses encontros é o momento que se dá o norte para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Entende? Por isso que você não está vendo os slides. Qual que é a mesma data para entregar a primeira parte do trabalho? Estou abrindo agora para a gente já pontuar isso. Lilian, só um segundo. Tá. Que aí eu já abro aqui o cronograma. Então, vocês têm a primeira data. Vocês já começaram a desenvolver? Como que tá? Eu vou começar agora essa semana. Essa semana? Eu comecei mais ou menos. Tô abrindo aqui, tá? Eu comecei a ler meus artigos já. E vocês já definiram os temas? Oi? Eu já defini o tema, estava só escolhendo alguns artigos para ver qual se encaixava melhor. Eu já. Ótimo. Eu vou compartilhar para vocês o diagrama de... deixa eu compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês? Para mim, não. Para mim, não. Já coloquei compartilhamento. Agora sim. Sim? Então, é esse o cronograma da atividade de vocês. Então, no dia 17, foi liberados os materiais de apoio. E o primeiro envio da atividade, que é o problema de pesquisa, tema, objetivos geral específicos, vocês vão ter que entregar no dia 17/4. Dia 17/4, se eu não me engano, é na semana que vem. Dia 17 é na sexta-feira da semana que vem. O envio ele é aceitado até às 11 horas, às 23 horas e 55 minutos. O que significa isso? Significa que se vocês colocarem às 23 horas e 56 minutos, vocês não terão mais a possibilidade de envio. Ficou claro isso? Ficou. Só deixa eu avisar um aluno aqui. Para quem não conseguir utilizar o aplicativo, né, o áudio ou o chat, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp também que eu respondo. Que droga. Carol, eu acho que... Não sei se foi a coordenadora ou sei lá quem, que a data de entrega da primeira atividade tinha sido mudada, não é mais 17. Até mesmo se você entrar para enviar, porque eu tentei enviar, tá para o 4 de maio. Foi um pouco prorrogada devido a esse período. Mas eu acho que é interessante vocês trabalharem com a data do dia 17 para não ficar muito em cima. Como foi prorrogada essa primeira parte, então vai ficar mais próximo da entrega da segunda parte, entendeu? Assim não sobrecarrega vocês junto com as provas. Entendi. E no momento da entrega, né? Porque eu já fiz tudo, ainda não enviei, mas no momento da entrega já vai ser corrigido ou vai ter chance de poder, voltar a enviar de novo com alguma correção? Eu acredito que essa entrega final vai voltar com alguma correção, mas já vai voltar com a nota. Eu não sei, isso aí vocês têm que ver com a tutoria de vocês,
se vocês podem enviar por etapas. Eu acredito que você tenha que enviar tudo, aí ela vai pontuar. Não pode, porque eu já perguntei lá. Porque, na verdade, é muito... Como a gente não está se vendo presencialmente, às vezes você queria levar aquilo que você escreveu para, por exemplo, para te mostrar, ou mostrar para ela, e a gente não está podendo, né? Daí eu perguntei para ela se podia a gente mandar por e-mail para consultar algumas coisas, ela falou que não, que a gente tinha que mandar o que a gente tinha feito, e que daí vão correr, tipo, já vão corrigir. Você me mandou um isso, e-mail, né? Tá. Mandei. Você tem uma orientadora, Jamila? Você pegou alguma orientadora presencial? Eu não sei quem é minha orientadora. Não, você não tem. A orientação ela vem de tutora, a não ser que você queira alguma orientação presencial. Você me enviou o e-mail e eu acabei não te respondendo porque a própria tutora te respondeu. Mas eu posso dar esse norte para você. O seu e-mail já está lá e depois amanhã eu te envio. Não, mas se você me permitir, eu vou te enviar de novo, porque eu fiz algumas mudanças e daí eu te envio de novo o... Claro. Tá. Pode porque daí sim. Eu só vou te dar esse feedback amanhã à tarde. Tudo bem? Beleza, porque daí depois de você me dizer, já vou enviar então. Não, perfeito, então. Aí você me envia amanhã. Beleza? Amanhã não, pode me enviar hoje e eu te dou feedback amanhã. Beleza. Tá Carol. Perfeito, então. Diga, meu bem. Quem é que corrige? Alguém da Anhanguera mesmo? É a tutoria online. É alguém sim da Anhanguera. Né? No entanto, é online, sério? Entendi. Tá bom. Obrigada. Aí existe a possibilidade de você escolher algum orientador presencial. E esse orientador presencial, se ele aceitar te orientar, ele te dá um norte, mas a correção mesmo vem da tutoria online. Carol, já conseguiu enviar antes do dia 17? Peraí, que cortou o áudio. Adriana? Sim. Pode falar de novo, Adriana. Para quem conseguir enviar antes do dia 17/4, que é a data limite, o retorno deles também é proporcional, né? Eles demoram uma semana para receber, 5 dias. Oi? Por exemplo, a data limite é 17/4, limite, mas você pode enviar antes, 17/4. E daí eles vão te dar a correção antes também, né? Ou não? Eu não sei se você já junto e eles corrigem e devolvem a correção, ou se é só no final. Eu acredito que haja essa possibilidade sim de você enviar, mas você precisa ali ter escrito corpo, você tem que enviar um trabalho sanando as suas dúvidas, entendeu? Se você colocar um trabalho definitivo, eu acredito que não. Mas não, aí vale a pena perguntar para o tutor, Adriana, para ele te responder certinho, certo? Então, não que ele não devolve, só vai devolver depois do 17/4? Então, é isso que você precisa perguntar para ele. Porque assim, eu não sei se ele aceita só o trabalho pronto, sabe? Você vai lá, escolhe o seu tema, já faz a introdução, os objetivos, o problema e a justificativa e envia. Aí ele vai corrigir e já vai te devolver uma pontuação. Ou se ele faz uma pré-correção para que você ajuste, para você fazer a postagem até a data limite, para então ele lançar sua pontuação. Eu posso até me informar sobre isso e depois eu mesma mostro para vocês, se vocês quiserem, que eu acho que isso daí já é uma dúvida de todo mundo. Eu acho que isso é importante, né? Porque, por exemplo, eu entendi que 17/4 é a data limite, certo? Se você passar você não consegue mandar mais. Exatamente. Então, se você manda o seu trabalho no dia 17/4 e ele está precisa ser corrigido de alguma forma, não tem mais sentido, né?
Sim, sim. Eu mesma vou esclarecer essa dúvida e eu trago para vocês. Eu acho que fica mais fácil, que aí eu pergunto um geralzão lá, porque cada um tem um tutor. Ao invés de todas tiverem que mandar isso, eu passo para vocês a resposta desse questionamento. Pode ser? Obrigada, Carol. Carol, licença, Eu. só uma dúvida. Esse trabalho, isso que você está falando é que eu não participei das outras reuniões, mas eu olhei lá tudo em um agrado do TCC e tem um modelo lá, é para a gente seguir de acordo com aquele modelo que a gente tem lá, né? Exatamente. Você vai seguir aquele tema modelo. E colocando tudo direitinho, o Arial, o modelo, o tamanho da letra, tudo certinho, né? Enviar para eles, é isso? Sim, só que aí você tem um modelo lá e você tem toda aquela parte grifada em amarelo, né? Então você vai escrever, você vai preenchendo. Depois que tiver pronto, você elimina aquela parte em amarelo e você manda parte 1 e parte 2. Então, mesmo que você faça o TCC inteiro agora, você vai ter que dividir o TCC 1 e o TCC 2 e depois enviar, certo? Certo, isso mesmo, era isso minha dúvida. Obrigada. Nada. Carol, diga. Aquela parte amarela lá e tal, eu considerei como só um exemplo. Poderia ser feito também no Word, né? Você mandar pelo Word. Você escrever numa... Se você parar aquela parte lá, Adriana, ela já está pré-editada. Se você não sair da configuração, você vai ter menos trabalho se você escrever lá, naquele modelo. Mas aí ali tem página, tem não sei o quê, tem lá eu pulo tudo. Eu vou só lá na Não, aquilo lá você pode ir utilizando, não tem problema. Você vai até a parte da justificativa nessa primeira etapa. Depois você faz assim. O que eu fiz? Eu baixei 2 modelos. Então, um modelo você vai preencher no seu trabalho, por exemplo, certo? E você deixa ele completinho. Depois você copia e cola esse modelo completo com os amarelos e tudo, e faz um outro arquivo onde você vai estar com os mesmos dados preenchidos, mas aí você deleta a parte amarela. Aí seu trabalho vai estar prontinho. Ficou claro? Não. Deixa eu tentar achar aqui. Vamos pensar. Deixa eu achar o modelo do TCC. Não, eu até entendi o que você falou. Não é claro para mim executar isso aqui no computador, entendeu? Então, eu vou tentar fazer isso aqui para te mostrar. Agora que eu tô com o meu computador e eu tenho como compartilhar a tela, não tem aqueles bloqueios que a gente passou em sala de aula. Entendi, porque a minha dificuldade é geral, né? De escrever, de fazer isso. Mas Sim. A parte de informática, a parte de computador é a que mais pega. Complicador então, bem grande. Não, fica tranquilo. O que eu puder te auxiliar, pode contar comigo aí. Que nem eu te falei, né? Você pode levar, eu te ajudo em sala de aula mesmo. Mas como a gente está nesse momento online, não tem problema nenhum, eu tento te passar o passo a passo. E como essa aula vai ser via Facebook, você também tem a possibilidade de ver depois e ir pausando, tá bom? Agora, essa situação do amarelo aí, se eu não fiz isso agora na primeira etapa, eu posso fazer a partir da segunda, né? Se você já enviou o seu trabalho, não? Eu usei o Word. Sim, você já enviou? Enviei. Pode, mas na verdade não tem problema. Ela mesma pode falar alguma coisa para você e orientar, fica tranquilo. Ah, tá. Mas do jeito que você falou, realmente adianta muito, né? Porque já tem Sim. ali delimitado, né? Vai facilitar bastante. É o que eu achei também, que facilita bastante, é isso aí. Ele facilitou muito aquilo ali para a gente, a questão do dar o norte, o que a gente tem que fazer, é bem mais fácil por aquilo ali. Mas precisa ter o conhecimento da ferramenta, né? Como usar. Eu vou compartilhar outra tela aqui para vocês. Esse compartilhamento, gente, eu posso compartilhar uma tela por vez. Então, às vezes, pode demorar um pouquinho, tá? Chegou aí o modelo para vocês? Sim. Então, aqui, se vocês pegarem esse modelo, o que ele mostra?
ele mostra toda a formatação do trabalho de vocês. Aqui ele já fala o título. O que que é o título? É isso aqui. Qual é o tamanho da letra? Então, aqui na página inicial, você tem o tipo de letra, que ele pediu para ser Arial, que já está. Você tem o tamanho da fonte, então você já vem aqui. Então, o título do trabalho, fonte Arial 16. Aqui, subtítulo. E depois, ele vem falando passo a passo do trabalho da edição. Estão vendo? Mesma coisa, qual é o tamanho da letra, qual é a letra, qual é a justificação. Então, aqui ele diz centralizado. Aqui eu tenho centralizado, eu tenho justificado, e nesse caso ele fica centralizado. Título do trabalho, e aqui vocês vão só preenchendo. Então, vamos pensar aqui. Aqui eu não vou pôr o logo, senão vai sair da tela, mas vamos colocar Adriana Ito, certo? Então, você selecionou, você vem aqui com o mouse, clica, passa por tudo e escreve seu nome. Adriana Ito. Isso aqui, você sabe que você não vai utilizar. Pronto. Apagou. Você precisa do seu nome. Vamos colocar aqui título do trabalho. Nutrição, sei lá. E vamos colocar aqui nutrição clínica, por exemplo. Que é o que você vai fazer. Essa partezinha aqui, você já sabe que você não vai utilizar. Você tá vendo que você não precisa mudar as letras? Sim. Você selecionando, ela já entra automático. Então, aqui você já escolheu o seu tema. Pode falar. Se caso eu erre alguma coisa, eu cometa uma falha aqui, como é que vai fazer para arrumar? Então, eu acredito que tem o período de correção. Eu acho que tem um limite de correção, Adriana. Eu vou confirmar isso e te falo, porque não seria justo vocês enviarem uma única vez, tá? Eu vou confirmar isso e passo para vocês hoje. Licença, Carol. Pode No falar. caso, esse orientador poderia ser alguém da faculdade, uma professora ou alguém que a gente escolhe por fora, só para nos orientar? Pode sim, só que essa orientação, ela é... Como que fala? Ela é, digamos, Fora, voluntária. né? Ela não entra, né? Você Entendi. pode colocar no seu trabalho sim, se você tiver um orientador, você tem. Mas não é esse orientador que te dá a nota, entende? Entendi. Aí aqui vocês continuam. Sim, um orientador. Continua, vai preenchendo, aí aqui, ó, projeto apresentado no nome do curso, aí a gente coloca. Nutrição. Entrou vermelhinho. Então, a gente vem e coloca cor preta. Certo? Vocês vão fazendo isso. Aqui, vocês continuam. Aí, vamos supor que aqui na introdução eu escrevia um texto. Aí, lá pede de 4 páginas. Então, eu deleto tudo que eu fiz, porque isso... Tudo que eu fiz, não. Tudo que tá, porque ele já me deu o passo a passo. E esse aqui virou o meu texto. Eu venho, eu tiro o negrito, coloco na cor preta, mas ele já está aqui pretinho, certo? Você escreveu sua introdução. Mesma coisa no problema, você fez uma pergunta aqui. Se você fizer dessa forma, né, colocando aqui na frente do título e aperta ali o Enter para pular de linha, ele vai entrar já pretinho. Aí você só vai mudar o tamanho da letra. Isso vai depender da sua facilidade, mas eu te ajudo se você precisar. Então, aqui, problema, você fez uma pergunta. Aí, aqui você vai, mesma coisa, tira as cores e deletou o restante. Objetivo, você escreveu um objetivo geral. Mesma coisa. Depois você veio aqui e colocou 3 objetivos específicos, por exemplo. Certo? Isso, gente, eu tô fazendo só o que tá escrito, que eu não vou escrever um TCC para vocês, tá? Mas eu acho só para vocês entenderem mesmo. Não, tudo bem. E aqui você vai explicar a razão de se fazer esse trabalho. Certo, até aí eu fiz, só que em Até Word. aí você fez. Aí que eu vou te mostrar como fica mais fácil. Você pegou, e aqui para baixo tá tudo completinho, não tá?
Aí para baixo está tudo amarelo, digamos assim. Aí o que é interessante? Você vem e coloca salvar. Salva dessa forma mesmo, com tudo bonitinho. Aí você fecha a sua tela, porque aí você não perde a formatação embaixo, tá vendo? Então, esse é o medo, salvar. Então, você salva. Aí agora você fecha. Salvou. Fechou. Agora eu vou passar outra tela para vocês, senão não vai dar, tá? Tá. Eu Deixa eu salvo e compartilhar. fecho aquilo lá? Isso. Abriu a tela? Abriu agora. Então, aí você vem aqui, ó. Aqui é onde eu salvei esse trabalho. Esse modelo. Eu vou copiar e eu coloco colar. Clique em cima com o botão esquerdo do mouse. Clica com o direito, copiar. E coloca, depois de novo, clica com o direito, colar. Vai aparecer uma cópia. Aí você vai lá, renomeia com o botão direito e coloca ali. TCC 1, por exemplo, que é a sua primeira parte. Ao invés de você perder tudo que você fez uma cópia, aí você abre ela, clica 2 vezes, certo? Vou parar de compartilhar e vou compartilhar outra tela. Isso aí tem que ser no passo a passo, Carol, porque eu vou esquecer tudo. Não tem problema, só para você ver qualquer coisa, depois você dá uma olhada no YouTube. Aí você abriu, você não perde toda a parte que você tem para editar. Você vem e só deleta tudo, entendeu? Que aí você tem a cópia original e depois você continua reescrevendo lá no outro. Mas fica tranquila, faz o seguinte, eu sei como que é a questão da dificuldade. A gente marca um dia, se você precisar, e a gente faz uma ligação por vídeo, alguma coisa, e eu te mostro o passo a passo disso. Tá bom. Facilita para você? Acho que sim, porque eu tenho que anotar o passo a passo, porque daqui a... Quando eu teve de desligar isso aqui, eu já esqueci o que eu vou fazer. Não, então a gente faz isso, aí eu trabalho isso daí com vocês. Se alguém mais tiver dificuldade, a gente faz uma ligação em grupo, aí só me sinalizem quem quer participar, beleza? Sim, eu quero, né? Se eu tiver escrito isso, o que eu tenho que fazer, aí eu vou guardar isso escrito mais fácil. E vou seguir depois. Porque se falado, meu bem, eu já posso até entender agora. Não, relaxa que eu sei como que é. Fica tranquila que aí a gente faz isso, tá bom? Acho que facilita para você. Carol, diga. O TCC 2 é só no próximo período, né? A parte 2 do TCC? A parte 2 do TCC, não. É entregue em maio, que está no calendário de vocês. No caso, a gente apresenta só no último período, não é isso? Vocês vão entregar o trabalho agora, é um projeto. E depois, no último, lá na frente, vocês vão criar a monografia de vocês com a apresentação. A apresentação do TCC vai ser banca. Certo? Certo. Mas eu achei que fosse o 2 e o 3 a gente apresentava. Eu achei que em cada período, por exemplo, o 6º período a gente fazia o TCC parte 1, 7º 2 e o 3 a finalização e apresentava. Não é assim, não? Então, pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi agora é o projeto, depois vocês vão fazer uma monografia e aí tem a apresentação. Certo? Entendi. Ô, Carol, acho que esse período a gente não volta mais não, né, para a faculdade? Não sei te dizer, Tamiri, sabe por quê? Porque vai depender muito da decisão da instituição, tem os decretos estaduais. Hoje, por exemplo, talvez tenha um prolongamento aí por decreto do Dória. Aí vai depender muito. A gente não pode te afirmar nada, porque por enquanto a ordem que a gente tem é que retorne as atividades presenciais no dia 13, ou seja, na segunda-feira que vem. Mas quem vai definir isso é a instituição mesmo. A definição, por enquanto, é essa. Certo? Tá bom, obrigada, professora. Tá bom. Gente, eu vou passar para vocês como que se usa o More. Lembra que eu passei aquele site para vocês fazerem a BNT? Só que não abriu lá na sala? Tempo.
Então, eu vou passar para vocês. Eu acho que fica bem legal. Então, conseguem ver minha tela? Sim. Então, tá ótimo. Então, aqui, ó, vamos pensar que vocês vão usar o Google Acadêmico aí, certo? Entrou lá no Google Acadêmico. Aí você faz um levantamento. Vamos pensar, aleitamento materno exclusivo. Seleciona artigos mais novos. A faculdade pede que seja pelo menos uns 10 anos, então até 2010 vocês podem usar. Se vocês quiserem mais recentes, vocês podem selecionar o período por aqui, desde o ano de 2016, desde o ano de 2019, certo? Vamos ver se a gente acha algo de 2016 para frente. Aqui tem um que é de uma revista, vamos clicar nele. Eu vou ver se ele tem DOI, tá? Se não tiver DOI, aí eu procuro outro. Aqui tem o DOI. Então, a gente vai abrir uma outra guia aqui do lado. E vocês vão jogar lá no Google, More. Dá um espacinho, porque quando eu estava fazendo levantamento, eu não consegui entrar direto no site, ele deu como inexistente. Então, joga no Google mesmo. Entra aqui, More, Início, FISC. Isso é para criar referência bibliográfica, tá, gente? Eu acho que facilita demais a vida de vocês. Se vocês usarem artigos de revista, é ainda mais prático, porque aí você vem e faz aqui. Criar referências. Eu peguei um artigo de revista, então, criar referências, artigo de periódico, artigo de revista. Cliquei. E eu tenho o objeto de identificação desse documento, que é o meu DOI. O meu DOI, ele vem aqui. Quando você abre lá o artigo de vocês, em algum espaço dele, seja no início ou não, você tem ali o seu DOI. Então, você clica desde o primeiro D até o final do número e coloca copiar. Clica com o botão direito, o botão esquerdo, seleciona, clica com o direito e copia. Copiou, vai lá na página do More, entra aqui em colar e você coloca buscar. E aqui ele preencheu todos os dados. A página desse artigo, a inicial, a final, o número do fascículo, o número do volume, título da revista, quem é o autor, se eu tenho um segundo autor, qual foi o local que foi feita essa pesquisa, tudo bonitinho. Aí você vem aqui, gerar referências e citações. Pronto, a sua referência está prontinha. Peraí. Aí. Esse que eu vou colocar lá no meu, na sua referência. Lá no meu trabalho. Posso isso. Ctrl C, Ctrl V nisso aqui lá no. Exatamente. Nossa, que maravilha. Que aí vocês não precisam ficar quebrando a cabeça o que vai em maiúsculo, o que vai em negrito, qual é a ordem que vai primeiro, se é o volume, se é o número, se é a data, certo? Então aqui fica bonitinho. Vocês só vão ter que completar no final lá o finalzinho que vocês pegarem lá o documento de edição, que tem lá disponível em, aí vocês vão ter que copiar esse link aqui, que é onde vocês acessaram, depois ponto final, acesso em e colocar a data, 6 de abril de 2020. Tá. Então, toda vez, o que eu faço quando eu faço trabalho? Eu abro um arquivo do Word, eu escrevi algo sobre aquele artigo, eu já crio essa referência e copio isso aqui e coloco a data que eu acessei. Para no final do meu trabalho, eu montar as referências. Mas eu já deixo tudo separadinho para eu não ficar tendo que caçar artigo depois. Bom, muito bom. Nossa, facilita muito a vida. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso. Porque na faculdade não tinha. Na faculdade eu fazia tudo à mão. Aí depois apareceu isso aqui, mudou a minha vida. Certo? Eu tô feliz. Agora, se eu vou conseguir fazer isso sozinha depois, é outro 500. Mas eu vou tentar. Aí qualquer coisa você me chama. Se eu não puder te atender na hora, a gente marca uma horinha, senta e faz, tá bom? Fica tranquila quanto a isso.
Eu acho que Obrigada. facilita bastante a vida de vocês Nossa, essa questão do More. É um site maravilhoso, maravilhoso. Foi a pessoa que é criou mesmo. isso, é um gênio. Certo? Exatamente. Certo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida que não seja em relação à correção da tutoria, que não seja o que a gente já abordou? Vocês querem ajuda com o tema, alguma ajuda com a elaboração, questão da edição? Não sei, eu vou voltar àquele outro assunto que a gente estava falando antes. Eu imprimi aquela parte que tem o amarelo, sabe? Então, Sei. eu tenho aquele documento físico na minha mão. Aham. Então, eu pensei, eu posso ir direto, então, lá, agora que você me explicou, Uhum. e fazendo as substituições. É Tá, aí mais fácil. isso. Aí eu faço a substituição até justificativa. E para mandar? Aí você faz aquilo que eu falei, você copia, você salva, fecha o arquivo, copia o arquivo e cola. Aí você vai pegar um desses arquivos e vai deletar o que falta, né? Deletar toda a parte amarela e vai deixar como seu TCC1. Depois que ela devolver, aí você continua na edição no 2. Você pega aquela parte e dá continuidade. Faz as correções necessárias na parte 2, que aí você vai enviar depois tudo junto. Lá na fase 2. Não, aí já deu um nozinho. Vai com calma, você já mandou, não mandou? Mas não mandei assim, igual você fez, igual você falou bonitinho. Não tem Mandei no problema. Word. Eu montei no Espera ela te Word. responder. Espera ela te responder para ver o que ela vai falar. E aí a gente corrige juntas. Eu te ajudo nessa parte. Tá bom, professor. Acho que é mais simples. A gente aí, manda lá pelo AVA mesmo, Carol? Tudo pelo AVA. Vocês não mandam nada em e-mail para tutoria. Tudo pelo AVA. Você tem o campo lá de anexar. Tudo lá. Certo? Carol, só uma dúvida. Diga. Sobre o meu tema. Eu estava querendo falar sobre... É porque como a gente ficou bem restrito, vocês, eles escolhem sobre o que a gente tem que falar. Sim. Eu estava pensando em falar sobre a questão do atendimento individualizado. Eu estava querendo falar sobre a importância para a gestante, da nutrição para a gestante. Sim. Aí eu estava querendo saber, assim, eu poderia falar, você acha que seria mais interessante eu falar sobre a importância da nutrição no período gestacional ou no pré-natal? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar TCC, o que se encaixe mais, o que tenha mais sobre esse assunto, é isso? Para poder... Quando você fala do atendimento individualizado, Tamires, você tem aquela questão assim que se você parar para pensar, na nutrição a gente trabalha com tudo no atendimento individualizado. Desde um bebê, desde uma gestante, até um atleta de alto rendimento, um paciente enfermo, tudo a gente consegue. Então é um macrotema que ele amplia bastante seus recursos, ele não te limita, entende? Você consegue direcionar muita coisa aí nesse macrotema. Entendi. O que você vai fazer? Entendi. Eu acho interessante você partir de um assunto que você gosta. Você gosta de gestante. Perfeito. O que da gestante você tem interesse? Nutrição. Então, você já está partindo que você quer saber a nutrição da gestante. Aí, você vai fazer um levantamento do que você acha. Por quê? Porque o TCC da instituição, ele é revisão bibliográfica. Então, você não tem a pesquisa de campo. Você vai fazer uma revisão daquilo que já foi publicado. Sendo assim, como que você age? Você entra lá no Google Acadêmico, você entra nas bases de dados, no Bireme, no PubMed, aonde você for pesquisar, e você começa a baixar, a ver esses artigos. Por exemplo, nutrição na gestante. Aí você vai lá, você pesquisa, e você achou que a suplementação de ácido fólico é interessante, que é um tema que tem bastante pesquisa e que vale a pena você fazer uma revisão. Aí você cria o seu tema, a suplementação de ácido fólico no período gestacional, ou no primeiro trimestre da gestação, ou previamente no planejamento da gestação, de engravidar, entendeu? Você faz um levantamento daquilo que você encontra e você cria se eu o seu fosse tema. falar... Entendi, porque se eu fosse falar sobre a importância da nutrição para a gestante, ia ficar muito amplo, eu teria que falar sobre bastante coisa. Muito amplo. Além de ficar muito amplo, não é um trabalho muito direcionado e eu acho que não ficaria muito legal.
de se avaliar. Porque a nutrição, a gente sabe que a nutrição é boa para todo mundo. Você vai falar do quê? Frutas, verduras e legumes, fibras. Então, eu acho que seria interessante você achar um tema que desperta curiosidade. Por exemplo, um que eu acho muito legal é o gengibre nas náuseas do primeiro trimestre. Talvez você ache muitos recursos aí. Entendi. Eu tinha pensado, porque a gente estuda os primeiros 1000 dias de vida da criança e a gente vê da importância da mãe, quando se alimenta, desenvolver o gosto para a criança durante a gestação. Eu pensei sobre isso, sobre, às vezes, a criança, quando ela está já adulta, ela desenvolve gostos, que foi quando a mãe, durante a gravidez, foi um alimento que ela mais usou, por exemplo, o doce, o salgado, entendeu? É maravilhoso. Se você vai falar dos 1000 dias, eu acho que é interessante você fazer levantamento em redes internacionais, né? Em base de dados onde tem artigos internacionais. PubMed, eu acho que você vai encontrar bastante. Bireme, porque essa pesquisa são pesquisas mais recentes. Aí você tem que achar dados mais atualizados, entende? Acho legal, gosto bastante desse tema também. Tá bom, obrigada. Vou Nada. pesquisar sobre isso, então. Carol, diga, minha flor. Você poderia abrir uma das plataformas, tipo Bireme, essas aí que você fala, e simular uma pesquisa para a gente? Porque, assim, eu achei bastante artigo do meu tema, como eu já te falei, só que eu tenho um pouquinho de dificuldade para pesquisar nesses locais. É meio complicado, porque eles nunca dão o resultado que eu quero e eu queria ver se estou fazendo alguma coisa errada. Perfeito. Ó, eu coloquei aqui o Cielo, eu fiz o levantamento aqui no Google Acadêmico, eu fiz a base de dados aqui, certo? Então, essa aqui vocês já viram como faz a pesquisa. Aqui tem artigo de 2019, 2018, ok? Então, essa é a primeira base de dados. Aí, agora, eu quero lá fazer levantamento no Bireme. Eu entro no Bireme. Opa! Não aqui, eu entro no Google mesmo, Bireme. Portal regional da BVS, ok? Cliquei aqui. Só que aqui você já vai pesquisar artigos em inglês, certo? Então você tem que ver o que aqui? Você tem que ver qual palavra você quer. Você tem. Peraí, deixa eu só ver uma pergunta aqui também da Edivane, que ela tá sem áudio. Você tem que ver. Se você vai fazer a pesquisa em inglês, você precisa ver como esse termo ele é escrito em inglês. Qual é o descritor? Entrou no Bireme, vem aqui embaixo, descritores em ciência da saúde. Edivane, isso mesmo. Nessa primeira atividade, você já manda uma introdução, se eu não me engano. A introdução, eu acho que ela já vem agora. Tá bom? Não. Ela não vai agora? Não, é até justificativa só. A introdução é depois. Tá. Não, desculpa, gente. Eu fiz confusão. É que a minha mãe também tá fazendo TCC e eu ajudei ela a editar o trabalho dela. É isso mesmo, vai até a justificativa. Depois que você justificou a razão que você está desenvolvendo o seu trabalho, aí você começa a introdução e depois a fundamentação teórica. Beleza? Carol, então todas essas outras plataformas que você indicou, fora o Google Acadêmico, todas elas é para fazer a pesquisa em inglês? Porque o PubMed e o Bireme, você não vai encontrar artigos em português. Porque as publicações, salvo saúde pública, tá? Saúde pública eu acho que você encontra muito mais em português, porque a gente tem os programas aplicados aqui no Brasil. Agora, se você pega os outros, por exemplo, esses 1000 dias que a Tamires falou, são pesquisas realizadas mais lá fora, entende? Aí você pesquisa em inglês. Entendi. Até porque para você subir nesses sites, você tem que fazer uma publicação em inglês também. Talvez ele tenha artigos em português. Muitos desses artigos você encontra traduzidos também, mas os descritores é mais fácil você achar em inglês. Consulta o Dex, aí você vem aqui. Aí vamos supor que você quer pesquisar a palavra nutrição. Aí você consulta.
Você consultou e você vai descobrir como que é esse descritor. Só que aqui eu coloquei muito, né? Muito sem nada. Então, aqui, por exemplo, ele te deu serviço hospitalar de nutrição. Vamos supor que esse fosse o meu descritor. Aí eu pego e apareceu aqui, Food Service Hospital. Pego e copio isso aqui. Copiei, certo? Saio dos meus descritores, volto lá para a página inicial e pesquiso. Nossa, que show de bola isso. É bem melhor, porque facilita bastante. Aí aparece vários artigos, conseguem ver? Aí vamos supor que você quer enxutar mais, porque aqui, ó, eu tenho 20 resultados de 8.686. Mas aí eu quero, vamos pegar, assunto principal. Eu quero voltado para o hospital, eu quero voltar para a área dietética, para serviços de alimentação, para infecção hospitalar. Vamos pensar na infecção hospitalar, que é o tema da minha pesquisa. Cliquei em infecção hospitalar e aí selecionou da minha pesquisa. Ao invés de eu ter que fazer um levantamento em 8.000 artigos, eu tenho 243. Certo? Aí vamos pensar que eu quero esse artigo aqui. Ele tá aqui de 2009, julho de 2009. Eu cliquei nesse artigo. Aí ele abriu. Para eu não perder tempo lendo o documento todo, eu posso pegar e ler o abstract. O que é o abstract? Ele é o meu resumo. Aqui tá incrível porque não tem nada de abstract, né? Mas tudo bem. Mas vamos pegar esse aqui que tá curtinho. Eu não sei falar inglês, Carol, eu não entendo nada, eu tenho maior dificuldade. A gente já fez os descritores, eu vou fechar aqui, porque senão não tenho guia para mostrar para vocês. Venho aqui nesse maisinho, pego lá, Google Tradutor. Entrei no Google Tradutor. Eu quero de inglês para português, certo? Venho aqui, copio. Meu Deus, que coisa colo. mais fácil. Colei. Pronto. Nem sempre vai dar uma questão muito certa, que nem eu estava falando com a Nailane que veio atrás de mim, porque ela não estava entendendo. Vamos supor que isso aqui esteja tudo repartido, que às vezes vem artigos que saem dessa forma. Aí não faz muito sentido, né? Então eu vou lá. Aqui, ó, vamos supor que estava assim, ó, discute estratégias, manter pacientes no hospital a salvo de infecção. Você meio que entende, mas ele tá meio índio. Então você clica aqui, dá um espaço na sua barra de espaço e aperta deleta. Ele vai subir a linha até ficar do ladinho. Vem no finalzinho, dá um espaço, aperta a barra delete, aperta a tecla deleta. Mesma coisa, dá um espaço, delete. E aí ele volta a fazer sentido. O professor emérito bababá discute as estratégias usadas para manter os pacientes no hospital a salvo de infecções. Aí você consegue fazer a leitura desse artigo. É interessante? Beleza. Gostei desse resumo, ele se encaixa na minha pesquisa. Eu vou lá, baixo esse artigo, faço a tradução dele, passo para o Word e então eu começo a fazer a citação. Era isso, Nailane? Sim, era isso mesmo, Carol. Obrigadão, viu? Aí aqui, se você pega, por exemplo, uma parte aí de, sei lá, vamos pegar de fitoterapia. Aqui você consegue, que tipo de estudo foi feito? Um estudo de corte? Foi feito um relato de caso? Eu quero fazer só revisão de revisão. Aí eu clico o tipo de revisão que eu faço. Entende? Se eu quiser fazer uma tabela. Aí eu tenho mais afinidade com inglês, eu não quero espanhol, não sei falar alemão. Então eu posso clicar aqui, português e inglês, que vai aparecer esses artigos. Eu quero dos últimos 10 anos. Aí você segue em frente e ele faz uma outra filtragem. Daqueles 283, agora eu tenho 95 artigos. Nossa, que glória, Senhor. Facilita, não facilita? Sim.
Aí você pode, se você pegar aqui, esse aqui a gente está falando de cozinha, mas se você vai pegar, por exemplo, estudo clínico, aí você pode ver se é feito em humanos, se é feito in vitro, se é feito em animais, e você pode selecionar também os artigos por aí, pelo tipo de público que foi desenvolvido. Carol. Eu. Licença. Como você está mostrando aí, no caso, quando a gente for fazer o TCC, o corpo do TCC, a gente tem que colocar todos esses filtros que você está usando aí, né? Não são esses filtros, porque vai depender muito do tipo de pesquisa que você vai fazer. Por exemplo, esse filtro Mesmo sendo aqui, revisão, mesmo sendo revisão. é só para achar os artigos, né? É para você achar os artigos. Você pode fazer uma revisão de coisas diferentes. Você pode fazer uma revisão bibliográfica de meta-análise, de análise, de revisão. Você pode fazer isso, porque você está fazendo uma revisão do que já foi publicado. Aí o seu estudo será uma revisão. Fluxograma. Como assim? Ele entra isso aí? O fluxograma de onde eu tirei os artigos, os filtros, o que eu coloquei, não, né? Eu acho, você não tem que preencher nenhum fluxograma na sua pesquisa. Você tem lá o seu cronograma para você se organizar. Mas eu acho que você fazer esse passo a passo te dá menos dor de cabeça. Entendi. Ele te dá um norte de como pesquisar. Até quantos anos eu posso pesquisar o TCC? 10 anos é... 10 anos é o que eles delimitam. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem tanto assunto legal que tem aí muitas pesquisas de 5 anos, que eu acho que 5 anos é interessante. Uhum. Salvo definições, tá, gente? Definições é definição e não muda. Tá. Mais alguma dúvida quanto a isso? Não, obrigada. É porque eu lembro que quando eu fiz meu outro TCC, a gente usava os fluxogramas que a gente usava para pesquisar os artigos. Aí eu estava perguntando só porque se fosse, já seria interessante já ir anotando o fluxograma que você usou, para depois ter que voltar tudo de novo. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Isso de fluxograma, eu nunca fiz. Eu faço, sim, a ordem que eu acho que facilita, que é essa. Mas escrever um fluxograma para pesquisa, eu nunca fiz para mim. Mas eu acho que você pode elaborar um para você se facilitar. Entendi. Certo? Tá bom. Não, mas como não cobra, é melhor que eu não faça mesmo, que eu sei que é bem trabalhoso. É só então, eu acho que cobrado, entendeu? Eu acho que para uma revisão, eu acho que dá um pouquinho de trabalho. Talvez se fosse uma meta-análise ou um estudo aí placebo, alguma coisa, um fluxograma, ele seria mais viável para você não se perder na organização ali do que você vai fazer. Tá bom. Certo? Tá bom, e aqui, obrigada. Gente, vocês também conseguem organizar pelo mais recente. Então, qual que foi publicado recentemente? Qual é mais importante dentro desses estudos? Certo? Então, você consegue afunilar bastante a sua pesquisa e fechar bastante ali aquele monte de coisa, porque é muita informação. Você não vai conseguir ler 8.000 artigos. Exatamente. Mais alguma dúvida? Mas aí é isso aí. Não. Tudo certo. Qualquer dúvida eu mando lá no WhatsApp depois. Não, à vontade. Se eu não responder na hora, já sabem, eu respondo depois. Porque às vezes eu estou dando aula ou eu estou montando alguma coisa, mas eu respondo em seguida. Tá bom, obrigada. Tranquilinho, galera? Eu acho que agora ficou mais fácil de visualizar, né? Porque lá na sala eu não consegui carregar a página. Tá certo, professora, obrigada. Onde a gente vai pesquisar pode ser qualquer um, né, desses, né? Google Acadêmico, PubMed, Cielo, qualquer né? Você tem as bases, você tem Cielo, tem Google Acadêmico. Aí, se você quiser, você quer, por exemplo, o PubMed aí que você falou, e a Nailane tinha perguntado também. Segue da mesma forma, você pega o descritor aqui no Bireme e joga para outra rede. Tá e assim você vai, faz a pesquisa aqui e continua. Vai fazer o mesmo passo a passo. Tá certo. Ok, deixa eu pegar aqui o Food Service. Entrou aqui. Vai aparecer a mesma coisinha, só que esses vão ser sites em inglês.
Esse aqui, como diz um dos professores, é o pub que vocês podem ir todos os dias, que não vai fazer mal pro fígado. E aqui vocês pesquisam, é a mesma coisinha. Aí vocês selecionam aqui, certo? Certíssimo. Nossa, foi muito produtiva essa aula, muito... Ah, que bom. Que aqui é mais fácil. Aqui, por exemplo, você pode, eu quero publicação dos últimos 10 anos. Aqui tem 9.000 artigos. Já eliminei para 2.000. Eu quero espécies humanas. Aí, 2.178. E assim eu vou. Eu quero o texto inteiro livre. Certo? E assim eu vou diminuindo. Eu quero uma revisão. Agora eu tenho 222, então eu já não tenho aquele campão de pesquisa. Mas esse 222 eu tenho que ler todo. Não, aí você seleciona. Você precisa de pelo menos 10 artigos para o seu TCC. Você fechou, vamos supor, eu achei 10 artigos. Fechou. Se esses 10 artigos são suficientes para fazer o seu TCC, você não precisa ler o restante. Mas você tem maiores chances de encontrar esses 10 dentre esses 222. Ok, professora. Certinho? Isso. Diga, Camille. E é interessante também quando for... porque aproveitando a pergunta dela, no caso, por exemplo, se eu encontrei lá, se eu selecionei e sobraram... Aí eu posso pegar simplesmente a introdução dele e já jogar no Google Tradutor e ver o que vai se encaixar ou não no meu trabalho e já vou descartando se eu vou ler ou não, né? Se você achar mais fácil, sim. Quando eu pego trabalhos para fazer, eu não me limito aos 10. Por quê? Porque por mais que eu esteja reescrevendo, a ideia não é minha. Então eu tenho que citar. Se eu tenho ali 3 linhas de um ator, eu cito ele. Se eu tenho 3 linhas do outro autor, eu tenho que citar ele. Então, normalmente, o trabalho leva mais do que 10 autores aí, mais do que 10 artigos. Essa primeira partezinha chegar até de uma vocês... conclusão, né? Exatamente. A conclusão a gente não cita ninguém, porque a conclusão é tua. Exatamente. Mas, assim, é até interessante de ver vários artigos, porque, às vezes, eles não chegam a um determinada coisa. Sempre tem dúvidas ou tem que ser mais estudado. Tanto é que a maioria dos artigos se defende dessa forma, mas, para melhores conclusões, necessita-se de mais estudos. Maioria, todos os artigos praticamente se definem dessa forma final. Por isso que eu falo para vocês que a ciência tem mais de um lado e nenhum está errado, porque todos têm alguma coisa que comprovar que aquilo está certo, mas precisa-se mais estudos. Verdade. Certinho, galera? Certinho, professora. Mais alguma coisinha? Tá tudo certo? Alguma dúvida? Por enquanto tá tudo claro, professor. Então tá ótimo. Se precisarem de alguma coisa, vocês me avisem. Se vocês quiserem achar um orientador presencial, vocês avisem, que nem quem não estava na aula lá. Por exemplo, isso que eu estou fazendo para vocês é dar um norte. O orientador, ele vai te ajudar passo a passo nesse norte. Então aí, se vocês tiverem um orientador, vocês podem tratar diretamente com ele também. Tá certo. Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa, só dá um grito, manda uma mensagem que a gente responde. Por e-mail também pode, Carol? Não sei se eu tenho, se pode mandar. O meu e-mail eu passei na lousa. Você anotou, Adriana? Acho que não lembro. Me manda um oizinho aqui que eu te passo ele. Tá, pelo WhatsApp? Pode ser, sabe por quê? Porque se eu coloco o e-mail aqui, depois vai pro YouTube, se mais alguém vê, aí começa a mandar e-mail no institucional, aí já viu, né? Tá bom. Deixa só para os alunos. Ok, tranquilo. Então tá bom, pessoal. Qualquer coisa me avisem. Por hoje é isso, tá? O próximo encontro só no próximo mês. Okay. Tá bom, obrigada, Carol. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, gente. Tenham um bom dia aí para vocês e uma boa semana. Obrigada, igualmente. Você também. Com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Amém. Tchau.